Consultas ao benefício do PIS/PASEP já estão abertas aos trabalhadores. O Brasil vai criar unidade exclusiva para relações com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Trombose, quais as causas e como prevenir essa doença que tem registrado aumento de casos? Fique com a gente, Notícias do Bem está começando agora. Olá, tudo bem? Está começando o nosso Notícias do Bem. Seja muito bem-vindo. Você que estava acompanhando aí o Manhã IPP com a Lídia Dick, ou você que está chegando agora para o Notícias do Bem. A partir de agora a gente tem muita informação aqui para você na sua TV Missionária. Hoje é quinta-feira, dia 27 de janeiro. A semana está indo embora, né? A semana teve um feriado no meio, pelo menos aqui em São Paulo. Então, para a gente, a semana parece que está passando um pouquinho mais rápido. Vamos lá, quinta-feira, Tainá? Quinta-feira, convido você a participar com a gente, a interagir com o nosso programa. Mande sua mensagem, deixe o seu comentário aqui no nosso chat. Você sabe que a gente gosta de saber de tudo, né? A gente gosta de saber a sua opinião, a gente gosta que você envie sugestões pra gente, mas também a gente gosta de saber o que você está fazendo, de onde você está nos assistindo. Então, participe da nossa programação, deixe a sua mensagem, deixe o seu recadinho aqui no nosso chat. É verdade. Claro, se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, né? Pelo canal do YouTube, mas caso esteja acompanhando pela nosso app, eu ia falar pela plataforma, né? Pelo nosso app da Rádio Pinheiros. Seja muito bem-vindo. Acompanhe a nossa programação aí, ó, em tempo real, ao vivo. E, claro, deixando o teu telefone, não sei se vai estar de fonezinho ou vai estar ligadinho aí no carro, mas seja muito bem-vindo, fique ligadinho aqui na nossa programação. Verdade, você que está acompanhando a gente também pela Rádio Rumo ao Sertão, né? Seja muito bem-vindo. A Rádio Rumo ao Sertão transmite todos os dias simultaneamente o nosso Notícias do Bem. Vamos começar? A gente tem muita coisa hoje. Vamos começar. Vamos lá então, gente. O governo liberou a consulta para os trabalhadores que querem saber se têm direito ao benefício do PIS/PASEP. Verdade. O valor para os que vão receber o abono salarial também já está definido. Os pagamentos começam no próximo dia 8 de fevereiro para profissionais do setor privado e em 15 de fevereiro para servidores públicos. O Programa de Integração Social, o PIS, é destinado aos trabalhadores do setor privado e é pago pela Caixa Econômica Federal. Já o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil. A consulta pode ser feita pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo telefone 158. Para ter direito ao benefício, é preciso ter recebido por pelo menos 30 dias de trabalho em 2020, ter trabalhado com carteira assinada no período, ter recebido em média até no máximo 2 salários mínimos mensais no mesmo ano, estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e que o empregador tenha atualizado os dados na Relação Anual de Informações Sociais, o RAIS. Não tem direito ao abono empregados domésticos, trabalhadores rurais e urbanos empregados por pessoa física, trabalhadores empregados por pessoa física equiparada à jurídica. Ele vai ajudar também nessa época de recuperação dos efeitos econômicos da pandemia. Serão quase 22 bilhões que vão ser injetados a partir do dia 8 na economia brasileira, a maior parte deles através do trabalho diligente que a Caixa faz. Fica aqui o meu agradecimento à Caixa, também às equipes do Banco do Brasil, da Dataprev, que ela é a responsável, né, pela identificação e definição, né, dos valores que as pessoas irão receber. O pagamento pode chegar até um salário mínimo de acordo com a quantidade de meses trabalhados. Só recebe o valor total quem trabalhou os 12 meses. Com o aumento do salário mínimo em 1º de janeiro, o abono varia de R$ 101 a R$ 1.212, de acordo com a quantidade de meses trabalhados. Muito bem, então veja aí se você tem direito ao PIS/PASEP, ao PIS ou o PASEP, na verdade, né? E não deixe de ir atrás aí do seu benefício. Exatamente, hein?
Horta urbana nada mais é do que a horta cultivada nas cidades, em ambientes externos, coletivos ou mesmo dentro de casa. Ela pode ter pouco espaço ou centenas de metros quadrados. Pode até ser plantada verticalmente, com auxílios de garrafas PETs e vasos, por exemplo. Pois é, na teoria, qualquer casa ou apartamento que tenha algum cômodo recebendo a luz do sol suficiente pode ter uma horta. O cultivo traz vários benefícios. Individualmente, elas permitem, por exemplo, economizar nas compras de vegetais nas feiras, nos supermercados e fornecem alimentos muito mais saudáveis. Coletivamente, as hortas promovem um uso mais democrático dos espaços urbanos, né, e a ocupação de áreas ociosas nas comunidades. Exatamente. Mas quem vai falar ao vivo com a gente sobre esse tema aqui no Notícias do Bem é a engenheira agrônoma Poliane Moreira. Ela que vai tirar todas as nossas dúvidas, vai dar dicas pontuais também de como ter uma horta dentro de casa ou no seu ambiente, né? E claro, você que está nos assistindo pode e deve participar, deixando aqui o seu recado ou a sua pergunta, aqui interagindo por meio do nosso chat. Então, nós contamos, viu, com a sua participação. Verdade. Olha só, inchaço, vermelhidão, limitações de movimento, dor, sensação de peso, membros pálidos e gelados, dormência, pontadas, desmaio, quanta coisa, né? Muito. Dor súbita no peito, fôlego curto, e esses são só alguns dos sinais da trombose, uma doença que aumentou após a chegada do novo coronavírus, segundo alerta de alguns cirurgiões vasculares, Tainá. Exatamente. Em torno de 16% dos casos de trombose nos hospitais estão relacionados à Covid-19. E eles não se referem apenas a pacientes com vírus manifestado, né? Mas também aos que já se restabeleceram, né? Pois é, quem está com a gente no Notícias do Bem, ao vivo, para falar sobre as causas e os cuidados necessários com essa doença, é o médico oncohematologista, doutor Assuero Silva. Doutor Assuero, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade em participar com a gente no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto que tem se tornado cada vez mais comum também nas rodas de conversa, né? Com a Covid-19, as pessoas têm falado cada vez mais a respeito da trombose, né? Pois é, bom dia, Tainá, Quirino. Olha só, é importante que falar sobre trombose, ela não é uma doença atual, ela existe em tempos imemoriais, né? Na verdade, a maior evidência dela agora se passa pelo Covid, sem dúvida alguma. As reações inflamatórias associadas ao Covid, na verdade associadas a qualquer doença grave, em especial ao Covid, podem predispor ao tromboembolismo, a trombose, que nada mais é do que um coágulo que é formado na veia, interrompendo o fluxo de sangue e, consequentemente, obstruindo ali a circulação. Isso pode ser um processo muito grave. A gente lembra que um infarto agudo do miocárdio é uma trombose associada a uma placa de ateroma. O acidente vascular encefálico isquêmico é uma trombose. Aquela trombose que nós temos nos membros inferiores é uma trombose. Aquele inchaço que nós temos é uma trombose. A gente pode falar ainda de algumas outras, mas talvez a mais grave delas, a que nos leva, é o tromboembolismo pulmonar. Esse sim, na grande parte dos seus eventos, pode inclusive nos levar ao óbito. Portanto, nós temos que conhecer, nós temos que tratar, nós temos que prevenir aí o tromboembolismo pulmonar. Quem é a pessoa que pode ter trombose? Na verdade, qualquer um que tenha um quadro inflamatório, infeccioso, em atividade, em especial o Covid. Parece que o Covid, através de interleucinas, eu vou falar aqui alguns nomes, interleucina 6, são citoquinas, parece que há um processo disparador da trombose, né? Mas existem outros elementos, né? A idade acima de 65 anos, câncer, ficar parado muito tempo, pós-operatório, pneumonia, diabetes, enfim. Mas se não, vou ficar falando muito. É melhor você me perguntar, viu, querido? Não, fica tranquilo, doutor, a gente vai ouvindo também. Muito interessante. Doutora, você falou ali uma questão, né, da questão da trombose e o aumento que teve, né, que foi diagnosticado agora, mas qual é a idade? Existe uma idade para se ter trombose ou não tem essa questão de idade? Qualquer pessoa que tem uma predisposição ou que tenha sido tem fator genético ali ou tenha sido passado pelo Covid, né, pode desenvolver?
Bom, a pergunta é maravilhosa e ela tem várias respostas e, na verdade, a pergunta já disse. Existe uma idade, sim, a idade nas pessoas que não têm nenhum outro fator de risco é descrito que se acima de 65 anos. Portanto, existe uma idade para as pessoas que não têm os fatores de risco já descritos por você mesmo, ok? Mas é claro que diante de qualquer processo inflamatório, um câncer, o diabetes, as pessoas que fizeram cirurgias que demoraram mais tempo, voo de avião, gente, olha só, qualquer voo por mais de 4 horas ou imobilidade ele predispõe à trombose, ok? Entretanto, aquele que tem uma alteração genética, que a gente chama de trombofilia, que são alterações que são genéticas ou alterações adquiridas, esse pode desenvolver a trombose em qualquer fase da sua existência. Então, desde crianças, adolescentes, adulto jovem, maduro, idoso, vai poder desenvolver a trombose. Então, é importante tentar identificar. Normalmente, é importante ver o histórico familiar e o histórico pessoal. No final de contas, aquele que mantém um peso ideal, boa dieta, bebe muito líquido, se hidrata, evita a imobilidade, faz atividade física, com certeza você vai estar colaborando para não ter a trombose venosa profunda. Entendi. E aí a Covid entra nesse processo, ou tem entrado nesse processo, como mais um fator de risco. Então, o pós-Covid tem que ser muito cuidado também, né, doutor? Pois é, o Covid tem sido um desafio para todos nós. Sem dúvida nenhuma, o Covid ele predispõe à trombose. Como eu disse, existem fatores específicos, estimuladores de um elemento no sangue que predispõe à trombose, que são as plaquetas, e associados também a reações inflamatórias, interleucinas. Todos eles são disparadores de trombose. Tá? E o Covid, especialmente, tem essa predisposição. Ou seja, mesmo durante a infecção, fazendo tromboembolismo pulmonar, tromboembolismo de uma série de outros vasos sanguíneos, no pós-operatório, até por latência do quadro inflamatório, você pode ter trombose. Portanto, é comum, naqueles pacientes que ficaram graves e que tem algum outro elemento predisposição, você fazer uma profilaxia, ou seja, uma prevenção para a trombose em pós-Covid. Não é incomum a gente fazer isso. Existe uma série de drogas aí, mas a principal delas é uma heparina que a gente faz subcutâneo. Talvez seja o principal armamento contra a Covid. Inclusive, essa droga também tem um pouquinho de ação anti-inflamatória. Então, ela tem uma ação dupla. Nos pacientes graves, é protocolo a gente tratar esses pacientes já na prevenção da trombose, mesmo sem qualquer evidência de tê-la. Entendi. E quando a gente pensa em trombose, a gente pensa imediatamente nas pernas, né? Mas não é necessariamente começa na perna ou pode começar, ou pode ter outro desencadeamento, a trombose? Olha, ela pode desenvolver em qualquer vaso sanguíneo. É claro que as pernas, por questão de imobilidade, por questão até de hidráulica mesmo, de hidrodinâmica, onde um maior peso, onde uma menor velocidade do sangue, sem dúvida nenhuma, a perna é um grande foco de desenvolvimento das tromboses. Claro que existem peculiaridades dos vasos também, mas a perna, sem dúvida nenhuma, é um grande foco de desenvolvimento, mas pode desenvolver em qualquer evento. E o mais importante, que o trombo, depois de formado nas pernas, ele pode percorrer todo o corpo. Inclusive, o trombo desenvolvido no nosso coração, nos vasos sanguíneos, é o que pode ir para o sistema nervoso central, para o cérebro, fazendo os nossos ataques isquêmicos. Pode, inclusive, surgir por alteração das nossas artérias, carotídea, artéria dos vasos, carótida, cerebral, jugular, todos esses vasos acabam em maior ou menor grau podendo ser produtores de tromboembolismo, seja ele venoso, seja ele arterial. Entendi. Doutor, tem até um comentário aqui da Kátia Furtado, ela está participando com a gente, né, diretamente de Brasília, e ela falou o seguinte, que a filha dela apareceu, né, teve trombose e logo após a Covid, né, e a filha tem 30 anos, é aquilo que nós estávamos falando, né, ela é bem jovem, mas desenvolveu após
a crise, né? Falando em jovem, Agora- teve um outro caso também, né, doutor, recente, que foi muito divulgado, que é o caso daquele cantor sertanejo que desenvolveu também trombose, acabou falecendo em Goiânia. Agora me passou o nome dele aqui, mas foi um caso que foi muito falado, inclusive, a respeito do perigo, né, da trombose. Verdade. Inclusive, é importante que fique claro, a despeito da gravidade do Covid e do tão importante que nós temos que ter em relação a nos proteger, todas as medidas sanitárias necessárias, mas uma das causas importantes de morte durante o Covid, ou seja, em consequência do Covid, é o tromboembolismo, seja ele pulmonar, seja ele cerebral, principalmente pulmonar. É uma grande causa de óbito no Covid. O paciente vem evoluindo com Covid, ali não tem um cuidado adequado, não faz uma atenção médica, ou mesmo a própria evolução da doença pode ter o Covid. No caso específico dessa pessoa que nos falou aí de Brasília, me fugiu o nome dela, mas da Kátia que nos está falando de Brasília, olha, é uma pena, realmente, mas o caso dela, infelizmente, não é único. Infelizmente, não é único. Tem sido rotina para a gente. Pessoas com menos idade ainda. Em meu consultório, eu tenho jovens, 13, 14, 25 anos, menos ainda, todos com algum grau de tromboembolismo, e alguns até mais sérios, inclusive pulmonar. Pessoas que, por muito pouco, não tiveram consequência muito drástica associada ao tromboembolismo. E aí, tem umas perguntas, né, que é aquela questão de mito ou verdade, né? O senhor anteriormente falou a questão do voos longos, que tem que tomar um cuidado, né, de ficar muito tempo sentado. Existe também a questão daquela pós-cirurgia, pode-se viajar também de avião? Isso tem alguma consequência ou não? Olha só, são duas coisas aí, as duas são muito importantes. Sua pergunta foi ótima. A primeira delas é o seguinte: pós-cirurgia, como qualquer processo inflamatório, é comum termos trombose. Inclusive, é previsto uma prevenção, seja ela por deambular, por caminhar precocemente, seja por uso de medicação injetável, seja por uso de medicação oral. E aí a gente pode discorrer sobre esses medicamentos. Portanto, o pós-operatório é um grande risco de trombose. Aí na imagem até muito boa. Isso é uma meia de compressão que a gente usa no operatório e no pós-operatório, exatamente para simular o evento de caminhada, onde a gente força os músculos como se estivessem andando, exatamente para evitar a formação de trombose. Então vamos lá. Pós-operatório por si só já produz trombose. Quanto ao voo, também também predispõe a trombose. Qualquer voo acima de 4 horas, isso são dados estatísticos que a gente tem, é um grande preditor de tromboses. Ou seja, qualquer voo onde você fica imóvel, a saturação do oxigênio diminui, a tensão do barométrica aumenta, enfim, tem uma série de medidas artificiais que tem durante um voo e, consequentemente, você predispõe a trombose, além da desidratação. Você fica imóvel, sentado na cadeira apertada, às vezes 10, 11, 12 horas nas viagens internacionais. E veja, bebendo pouco líquido, se movimentando pouco, se ainda tiver previsto aí um pré-operatório, é quase que uma tempestade perfeita, né, gente? Então vamos evitar. Existem medicamentos que podem ser utilizados para evitar que isso aconteça. Consulte seu médico. Tá certo. Agora, doutor, o senhor falou rapidamente a respeito de algumas atitudes que podem ajudar a gente a evitar a trombose, mas eu queria me deter um pouco mais a respeito desses cuidados. Quer dizer, a gente pode fazer alguma coisa no nosso dia a dia, na nossa rotina, enfim, que possa evitar que a gente tenha trombose? O senhor falou rapidamente aí sobre hidratação, sobre atividade física. É o caminho. É o caminho. E olha, é aquilo que nossas vós falaram, que nossos pais falaram, que a gente escuta diuturnamente aí nas televisões, que a gente escuta diuturnamente com os nossos médicos. Obesidade. Temos que combater a obesidade. Temos que ter atividade física. Hidratar-se abusivamente. Água, suco, mate, refrescos. Temos que beber líquidos. Cigarro é um verdadeiro veneno. É um grande preditor de tromboembolismo pulmonar, de trombose em geral. A associação de cigarro e hormônios, inclusive, vai aí uma associação que é muito ruim, inclusive para as mulheres, que é o uso da pílula anticoncepcional mais o cigarro. Isso é uma associação que predispõe à trombose. Então, evitar o uso de hormônios a todo custo, atividade física, beber muito líquido, manter um peso ideal, evitar roupas apertadas, evitar a imobilidade. E aí vai
tudo que a gente já está falando um pouquinho. Quanto mais você se movimentar, mais o seu sangue circula, menor a chance de desenvolver uma trombose. É claro que as condições clínicas gerais são muito importantes. Hipertensão é um provocador de trombose. Diabetes é um provocador de trombose. Isso é tão prevalente se a sua pressão está controlada, se o diabetes está controlado, se a glicose está controlada, se os hormônios estão controlados, se você mantém atividade física, bebe muito líquido, usa pouca roupa apertada, se mobiliza. Gente, esse é o caminho para evitar tromboses. Muito bom, Muito bom. doutor. Ótimas dicas. Inclusive, até uma observação, até uso a meia de compreensão. Não é fácil, não é a coisa Isso. mais agradável. Não é esteticamente. Esteticamente não é a Tava coisa Mas reclamando melhorou, aqui. viu? Tava Tainá, reclamando aqui. melhorou. Melhorou, Tainá, melhorou, acredite. Tem vários modelos novos aí. Antes a gente ficava limitado a 2, 3 marcas, e não vou fazer propaganda de nenhuma, mas entra na internet, tem umas que você vai jurar, inclusive, que é calça de ginástica, que são mais fresquinhas, são mais adaptadas para você. Acredite, Tainá, você vai continuar com suas pernas muito bonitas usando meia aí. E você também, viu, querido? Pode usar, o homem pode, inclusive vocês, repórter que fica sentado muito tempo, a gente que fica trabalhando, não há qualquer problema em usar a meia de compressão. Eu utilizo meia de compressão com muita frequência, principalmente naqueles dias que a gente sabe que vai ficar mais tempo sentado, nesses momentos de Covid, estamos todos aqui, ou boa parte de nós ficou em home office, ou ainda estão em home office, sentados o dia inteiro, na frente de uma tela. Olha, gente, pode usar a meia de compressão, mas o melhor é levantar a cada 30, 40 minutos, fazer um alongamento, beber muito líquido. Isso vai funcionar bem melhor, viu? Bacana. Muito bom. Agora eu tenho uma outra pergunta. Normalmente, quem sofre, né, com a trombose, que passa por esse processo, fica um certo trauma, né? É uma vida diferente após esse momento, né? Quais são as recomendações, doutor? Para pós-trombose, né? Como é que é a vida pós-trombose? Pois é. A primeira coisa que a gente tem que fazer depois de uma trombose é identificar a causa. Isso é fundamental. Eventualmente, a causa, como você disse, querido, pode ser uma causa genética, pode ser uma causa precedente, inclusive, ao evento da trombose. Isso é importantíssimo a gente identificar para que futuros eventos não aconteçam. No caso das mulheres, durante a gestação, ou os homens em outros eventos cirúrgicos, até para prevenir um infarto precoce que a gente possa ter. Então, a primeira medida é procurar o seu médico, fazer a investigação e a pesquisa de trombofilias, bem como é importante citar, eventualmente, um evento de trombose pode ser um evento clínico que a gente chama síndrome paraneoplásico. O que é isso? A trombose é como um sinalizador de um câncer que ainda não foi identificado, de um câncer oculto. Portanto, após um evento de trombose, procure seu médico, faça as investigações todas, procure seu hematologista, procure seu oncologista, faça a avaliação e, se Deus quiser, vai estar tudo certo. As medidas mais importantes serão as medidas de cuidado geral mesmo, essas que a gente falou: atividade física, beber muito líquido, manter um peso ideal, fugir do cigarro e da bebida alcoólica, e vamos em frente. Tem uma pergunta, tem uma participação aqui do Abraão Pedro. Ele colocou: tem uma prótese na válvula mitral e tem usado o Marevan, o anticoagulante, faz 20 anos. Faço atividade física regularmente, mas sempre me preocupei com trombose. Tem motivo para essa preocupação? Tem sim. O Abraão, que bom, viu, Abraão? Abraão, obrigado por sua pergunta. Deixa eu te falar. Amigo, você vai ter que usar o anticoagulante para o resto da sua vida, né? E depois que ele fica ajustadinho, fica quase como uma vitamina. Você vai fazer o controle e, tendo uma vida regrada, você vai ter ela 99% da vida normal, ok? Então não fique preocupado com isso. Mas sim, a varfarina, o Marevan, é um anticoagulante ideal para quem tem prótese valvar. E aí não tem jeito, você tem que manter esse controle sempre. E eventualmente, a cada mês, a cada 15 dias, enfim, fazer o controle do seu nível de INR, o seu tempo de ação da protrombina, que aí já é um termo mais técnico, a gente não precisa ficar falando aqui, mas você sabe
muito bem o que é isso, seguramente, né, Abraão? Tá certo, doutor. Muito tem se falado, a gente falou aqui a respeito da Covid, né, como um fator de risco, a gente já pode dizer assim, né, para trombose. E muita gente tem falado a respeito também da questão das vacinas. Muito se falou a respeito disso, a gente sabe que tem muita notícia não checada, muita coisa que não foi efetivamente publicado como estudo médico, enfim. Mas existe essa dúvida, a gente está recebendo inclusive alguns questionamentos aqui no nosso chat a respeito dessa relação, se existe, se não existe, entre vacina contra a Covid e trombose. O que o senhor diz a respeito disso, doutor? Eu digo que sim, existe sim uma relação de vacina e trombose. E isso já está bem determinado. Resta saber a relação de qual é o risco e qual é o benefício. E acrescento, querido, ela não é só com a vacina do Covid. Com todas as vacinas que nós tomamos, a mesma relação existe. Existe com a relação à vacina do tétano, BCG, da hepatite que nós tomamos, a tríplice viral, a pentaviral, enfim, todas essas vacinas, incluindo a vacina do Covid, predispõem a trombose. Algumas um pouco mais, outras um pouco menos. Entretanto, o Covid, por estarmos aí em escala planetária, e num momento tão focado onde toda a população se vacinou, isso foi identificado, e é verdade. Entretanto, o que se sabe de fato, um primeiro trabalho, no ano passado, final do ano passado, foram identificados 17 eventos de trombose em 25 milhões de doses aplicadas. Claro que 17 é muito importante, mas foram 25 milhões de doses aplicadas. Portanto, resta pouca dúvida do benefício provocado pela vacina. A vacina, sim, é eficaz. E é importante que fique claro uma frase que é quase um mantra, um axioma que a gente tem. Nenhum evento colateral da vacina é pior do que o evento provocado pela doença. Então a gente não tem muita dúvida. Só para dar um relato aqui gostoso para o nosso jornal, hoje pela manhã, ainda pouquinho cedo, fui vacinar a minha filhota de 9 anos. E ela toda feliz, dou graças a Deus aqui pela vacina, pela ciência e por poder protegê-la dessa moléstia que está aí. Tá bem, Pois gente? essa Então, relação... assim, existe o risco. O risco é pequeno, muito pequeno, mas existe. Seria inocência dizer que não. Mas volto a dizer, olha os números que nós temos. Um dos trabalhos que nós temos, dentre vários, foram 17 casos, isso é importante, em 25 milhões de doses. E foi o que o senhor falou também, né? Quer dizer, o risco existe não só para a vacina da Covid, mas para todas as outras vacinas que nós já tomamos ao longo da vida, né? É legal a gente pensar que só no primeiro ano de vida, por exemplo, a gente toma hoje 24 vacinas, né? A criança sai com 24 vacinas no corpo. É muita coisa. Tem o risco, mas aí tem, o que o senhor disse, né? Tem que avaliar a relação risco e benefício, né, doutor? É isso mesmo, viu, querido? Tainá, olha, muito obrigado pela oportunidade que vocês estão dando da gente divulgar isso, tá? Muito obrigado mesmo. A gente tem ouvido muita coisa contra a vacina tem chip, a vacina... Não, gente, a vacina, com certeza, tem efeitos adversos, como todas as demais vacinas. Ela não é especialmente melhor do que nenhuma outra vacina. Talvez até seja, em determinados pontos específicos de desenvolvimento vacinal. Talvez ela até seja um pouquinho melhor, mas é importante que fique claro, todas as vacinas predispõem a efeitos colaterais. Inclusive, as vacinas mais antigas, as vacinas primordiais do metade do século passado, eram muito mais graves. Deixa eu contar uma curiosidade aqui, querido. Quando o Sabin foi iniciar a vacina dele, os primeiros 17 crianças faleceram por conta da vacina. 17. Imagina se ele tivesse desistido da investigação, da pesquisa. Nós teríamos aí a poliomielite ainda aí tão presente com a gente. Então veja quanta vida ele salvou a despeito de, nesse primeiro momento, 17 crianças terem morrido. Então, assim, isso que a gente tem que levar em conta. Na verdade é tudo muito novo ainda, né, doutora? A gente tem que ir confiando também na comunidade científica como um todo, né? Quando a gente pensa na comunidade científica, a gente até falou disso aqui outro dia com o professor Gutuassi, que é professor aqui da Escola Politécnica da USP, né? E ele colocou exatamente isso, assim, que existem vozes dissonantes, é claro, mas a gente precisa se basear pelo que diz a maioria da comunidade científica, né?
Exatamente. Verdade, não tem nem dúvida. O Guto ele faz parte também da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, da qual eu também faço parte, sou um dos membros fundadores e tenho muito orgulho disso. Isso é importantíssimo a gente estar divulgando aí. A ciência, e é uma frase que eu tenho, é um dos maravilhosos, a medicina eu falo, a medicina como ciência é um dos maravilhosos presentes de Deus para a humanidade. E a gente tem que ter fé. O cientista ético, correto, e é uma frase do reverendo Guilhermino que eu gosto muito. Deus age e o homem reage. E assim a gente pode falar com a ciência. Deus nos deu a ciência. Vamos aproveitá-la da melhor forma possível. Não, com E toda aí certeza. vale a vacina do Covid. É verdade, doutor. Bom, queria que o senhor deixasse seus contatos, né? Quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho também. Eu sei que o senhor dá umas dicas aí no Instagram, hoje está todo mundo na rede social. Queria que o senhor deixasse seus contatos pra gente aí. Você está no Rio de Janeiro, né? Estou no Rio de Janeiro, aqui é Rio de Janeiro. Eu tenho sim meu Instagram muito fácil, que é @assuero, né? ASSUERO. E o Já tá na telefone, tela. que é o telefone, é o telefone de contato com a secretária. A secretária é uma pessoa especialíssima, viu? É a melhor secretária do mundo e eu não posso falar o contrário, que é justo a minha esposa, tá? Que fique claro. Claro. É minha Que esposa, ótimo. é minha esposa que é minha secretária. Ela é quem gerencia tudo da minha vida, tá? É o 21 98838 9220. 21 98838 9220. E, gente, assim, precisar de qualquer informação, também deixa o meu e-mail. Meu e-mail é muito fácil. dr.assuero, doutor.assuero@gmail.com. A gente, tendo um tempinho, vai responder o que for necessário. Estamos disponíveis aqui. Tira sua dúvida. Dúvida não é bom. Não é bom ter dúvida. Vamos trocar informações. Quem sabe a gente consegue dividir algum conhecimento, tá? A gente está à disposição aqui nos ambientes de pesquisa que a gente trabalha e pode, talvez, tramitar alguma informação que seja aí mais coerente, mais consistente para vocês, tá bom? Tá E à certo. disposição também do IPPTV, onde a gente tem tanta gente tão querida aí em Pinheiros, tanta gente tão amada que eu não posso nem nominar, porque ia faltar a palavra aqui, ia faltar a saliva para dizer tanta gente querida aí da IPP, viu, gente? Verdade. Que Doutora ótimo. Assuero, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Foi um grande prazer recebê-lo. A gente pede que o senhor volte sempre mesmo. A gente vai incomodá-lo outras vezes aí para a gente falar a respeito de outros temas. Doutora Assuero, que também é presbítero, né, na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, também é professor, participando com a gente aqui. Obrigado mais uma vez, então, presbítero. Foi um prazer tê-lo. Obrigado, Tainá. Obrigado, querido. Que Deus abençoe todos vocês. Meu beijo e abraço forte ao Conselho da IPP e mais ainda para vocês, viu, gente? E nós vamos estar aqui à disposição sempre que for necessário, uma divulgação científica, que é um prazer meu. A divulgação científica é quase que um bom vício. Se é que pode existir o vício, bom, esse eu tenho, de divulgação científica. Então, estou à disposição de vocês, tá bom, gente? Que ótimo. Com certeza vamos falar outras vezes. Obrigado mais uma vez, então. Obrigada. Tchau, Médico gente. onco-hematologista, doutora Assuero Silva, participando com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem, falando sobre trombose. A gente não podia também deixar de falar a respeito dessa questão da relação entre trombose e Covid-19, trombose e vacina da Covid-19. Enfim, esses assuntos estão todos muito urgentes, né? Muito presentes hoje no nosso dia a dia. Então a gente aproveitou aí essa opinião muito especializada, né? Muito preparada a respeito desse assunto, e esse é o nosso objetivo aqui, né? Muito bom. E você que enviou a pergunta, e caso não tenha dado tempo realmente de fazê-lo durante a nossa conversa, fique à vontade para enviá-la até nos contatos, nas redes sociais ou por e-mail. Entre em contato com o Dr. Assuero e envie a sua pergunta. Pode tirar essa O dúvida. Instagram dele é bem facinho, né? @Assuero. Dá para mandar lá pelo direct, ele com certeza vai responder. Se a gente não conseguiu responder você a tempo aqui, porque a gente tem que correr também com a coisa. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, o governo brasileiro recebeu a carta convite do Conselho da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que formaliza o início do processo de adesão do país ao grupo. Pois é, veja um resumo da reportagem que o Notícias do Bem preparou para você sobre esse tema. O anúncio foi feito no Palácio do Planalto. Não há prazo definido para a conclusão do processo, mas ele deve demorar pelo menos mais uns 3 anos a partir de agora. Além do Brasil, a OCDE formalizou o mesmo convite a outros 5 países: Argentina, Peru,
Romênia, Bulgária e Croácia. Criado em 1961 e com sede em Paris, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, é uma organização internacional formada atualmente por 37 países, incluindo algumas das principais economias desenvolvidas do mundo, como Estados Unidos, Japão e países da União Europeia. O Brasil manifestou formalmente o interesse em tornar-se membro pleno da organização em 2017. Desde então, tem buscado aderir mais rapidamente às normas da organização. Até agora, ao longo de mais de 3 décadas, o Brasil aderiu a 103 dos 251 instrumentos normativos da OCDE. O Itamaraty vai criar uma unidade exclusiva dedicada às relações com a OCDE, com a formação de novos quadros na área de diplomacia econômica, além da formação de uma comissão de negociadores para tratar do processo de adesão de agora em diante. A próxima etapa do processo, depois da carta convite, é a preparação de roteiros individuais de avaliação de cada um dos países candidatos, que devem confirmar a adesão aos valores, a visão e as prioridades da organização, com destaque para temas como a defesa, a democracia, o Estado de Direito e a proteção dos direitos humanos. Muito bem, daqui a pouquinho tem essa reportagem completa para você, então. Houve uma coletiva aí com 3 ministros, né, falando a respeito da OCDE. A gente vai ouvir um pouco mais a respeito desse tema também, mas agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil para esta sexta-feira. A Tainá vai contar pra gente, né, Tainá? Como é que fica aí, região sudeste e sul do Brasil, como é que tá? Exatamente, né? Sexta-feira e as instabilidades continuam ativas sobre as regiões sudeste e sul do país, como você mesmo falou. O sol aparece em diversas áreas, intercalando com períodos de chuva. Em São Paulo vai ser chuvoso durante o dia e à noite, mínima de 19 e máxima de 24 graus. Em Guarapari, os capixabas vão ter sol com nuvens de manhã, mas sem previsão de chuva, né? Mínima de 21 graus e máxima de 35 graus. Dá para curtir uma prainha, então, lá, tranquilamente. E já em Blumenau, em Santa Catarina, o dia será chuvoso. Mínima de 21 graus e máxima de 26 graus, querido. E portanto, previsão do tempo passada limpa aí para a região sudeste e sul. Daqui a pouco a gente vai contar também para você. Você que está em outras regiões acompanhando aí o nosso Notícias do Bem, daqui a pouco a gente vai contar também a previsão do tempo nas regiões norte, nordeste e centro-oeste para você. E o calor persiste, né, Tainá? Vai dar uma melhoradazinha aqui em São Paulo, vai né? 19, 24, máxima de 24, vai cair a temperatura, porque essa semana toda a gente ficou com temperaturas acima de 30 graus aqui em São Paulo. E aí quando você junta temperaturas acima de 30 graus, asfalto, cimento, concreto, esquenta. Fica complicado. Né, um mormaço, né, predomina. É verdade. E o difícil é que às vezes a gente acaba tendo que recorrer aos, né, ar-condicionado e tudo aí mais. Aí vem alergia, vem tudo que é o que acontece, né, no nosso caso aqui, por exemplo. Um problema. Vamos lá, gente. Ele está de volta, o reverendo Mariano Alves Júnior traz pra gente a coluna Pelos Campos JMP. Pois é, iniciando a temporada 2022, ele mostra como foi a visita na congregação de Ipuã, aqui no interior do estado de São Paulo. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para compartilhar um pouco do que Deus já está fazendo conosco aqui na cidade de Ipuã. Meu nome é Rodrigo Rangel, sou missionário, já com a parceria com a Junta Missionária de Pinheiros, junto com a Igreja de São Joaquim da Barra. Nós estamos instalados na cidade aqui do interior de São Paulo, Ipuã, próximo a Barretos, próximo a Franca, a cidade de 16 mil habitantes, junto com a nossa família, a minha esposa, Fabiola Rangel, e com nossos 3 filhos, a Brenda, de 11 anos, Micaela, de 8 anos, e também um pequeno Benjamin, de 4 anos. Estamos muito felizes, né, com esse tempo aqui, depois de 3 anos de preparação no Instituto Bíblico do Norte, onde tivemos essa capacitação para a plantação de igreja e agora efetivamente no campo para executar tudo o que aprendemos com a graça de Deus. Esperamos que possamos durante esse período estarmos plantando essa igreja e também contamos com as orações dos irmãos, né, para que estejam junto conosco
pedindo ao nosso Deus que nos ajude em todo esse progresso aqui na cidade de Ipuã. Deus abençoe. Olha aí, pelos campos JMP de volta, né? Você vai acompanhando aqui também com a gente no nosso Notícias do Bem. Se você está procurando uma escola de educação por princípios para o seu filho, confira essa dica. Em 2022, o Centro Renovo de Educação completa 30 anos de existência e é pioneiro no Brasil no uso da metodologia que apresenta todos os conteúdos curriculares dentro de uma cosmovisão cristã. Confira no vídeo. Pense numa escola que oferece qualidade acadêmica, desenvolvimento social, físico e cuidado emocional, mas com educação cristã. Você encontra tudo isso no CRE, Centro Renovo de Educação. Somos uma escola que trabalha para que seus filhos tenham excelência acadêmica, fundamentada em princípios bíblicos, visando formar uma geração consciente de seus valores, responsabilidades e que evidencie um caráter cristão com competência. São 2 unidades, uma em Santo Amaro e outra no Butantã. Venha nos conhecer, será uma alegria receber sua família. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Esperamos por vocês! Reforçando então, uma unidade em Santo Amaro, uma unidade no Butantã. Você pode ter mais informações, o site está aqui na sua tela, www.centrorenovo.com.br. Entre em contato, ainda dá tempo de fazer a matrícula do seu filho no Centro Renovo de Educação. Recado dado, né, Tainá? Recado dado. Pois é, a gente está cheio de recados aí, inclusive, né? Nós temos alguns aqui também, olha só. O pessoal participou bastante, né, da entrevista sobre a trombose. Exatamente, nós temos... Vamos só falar oi pra galera, né? Ricardo Reis aqui participando com a gente, ele estava desde cedo, hoje programação completa aqui na Olha, IPP que bacana. Desde a Lídia ele vem acompanhando, né? Boa. A Silvina Alcântara também, diretamente da Vitória da Conquista. Lá na Bahia, O Vitória. Abraão, a Kátia que interagiram com a gente, o Juvenal também de Pirituba participando. E a Delva aqui com a gente também, o Robson Félix acompanhando a nossa programação e Raízes Profundas também, deixando aqui uma mensagem especial para nós na programação. Muito bacana. Vamos embora? Vamos lá. Depois do intervalo, o Brasil vai criar unidade exclusiva para relações com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. E ainda, as hortas urbanas estão em alta, né? O cultivo traz vários benefícios. Individualmente, elas permitem, por exemplo, economizar na compra de vegetais nas feiras e nos supermercados e fornecem alimentos muito mais saudáveis. De maneira coletiva, elas promovem o uso mais democrático dos espaços urbanos e a ocupação das áreas ociosas na comunidade, Tainá. É, exatamente. E para a gente conversar sobre esse assunto, entender um pouco mais como funciona, como fazer, você que tem interesse, às vezes, de fazer um espacinho para ir na sua casa, nós vamos conversar com a engenheira agrônoma Poliane Moreira. Claro, esse é o momento oportuno para você interagir, enviar sua pergunta ou deixar aqui o seu comentário. Nós vamos para o intervalo, mas voltamos já já, porque ele é bem rapidinho, então não saia daí. As inscrições para as classes da nossa Escola Bíblica Dominical já estão abertas. No site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, clique em Ensino e depois Escola Bíblica Dominical. Você vai visualizar a EBD infantil e depois a EBD adultos. As aulas vão começar sempre às 9h30 da manhã, todas simultaneamente. E apenas as aulas do templo serão transmitidas pela IPP-TV. Para garantir sua vaga, acesse em Classes da EBD Adultos. Clique em Inscrição e leia com atenção todas as instruções. Você vai ver todas as classes disponíveis. A Essência da Fé Cristã 1 é recomendada para aqueles que querem se tornar membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mas são novos na fé ou não vêm de uma igreja reformada. Após terminar essa primeira etapa, você deverá fazer a Essência da Fé Cristã 2. Essas salas funcionarão ao mesmo tempo a partir do dia 6 de fevereiro. A novidade fica por conta dos cursos de livros da Bíblia. Êxodo e Salmos serão estudados no templo. Os livros de Jó, Mateus e Gálatas também vão estar no currículo da IBD a partir do dia 6 de fevereiro.
Você deverá fazer sua inscrição escolhendo apenas uma classe, apenas um livro, já que todas as salas vão ser no mesmo horário. Reúna os amigos, façam as inscrições juntos e estudem juntos. Rolando a página, você vai ver os outros cursos disponíveis nesse primeiro semestre e que terão suas inscrições abertas nos próximos meses. Os livros de Provérbios e Efésios a partir do dia 14 de março, o Evangelho de Marcos a partir do dia 11 de abril e os livros de Eclesiastes e Cânticos a partir do dia 2 de maio, assim como os 5 pontos do calvinismo. Se você desistir, libere a sua vaga. Todas essas instruções estão disponíveis no nosso site. Fique atento às redes sociais da igreja e nos acompanhe nessa reestruturação da Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo. De 13 a 16 de fevereiro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual com o tema Avivamento, Deus abrindo o céu e descendo até nós. Palestras com os reverendos Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Jeremias Pereira e Augustus Nicodemos, além da participação de um dos maiores evangelistas da atualidade em todo o mundo, o pastor Sammy Tripp. Acesse o site www.conferenciaavivamento.org e garanta já a sua vaga. E você também pode inscrever sua igreja local como retransmissora da conferência. Junte-se a nós. Realização Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Apoio Junta Missionária de Pinheiros. Editora Ezion. EAD Mackenzie Polo Pinheiros. EAD Pinheiros e IPP-TV. 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. Avivamento. Deus abrindo o céu e descendo até nós. Estamos de volta, que bom que você continua com a gente aqui no Notícias do Bem. Nosso encontro, 11h30 da manhã, ao vivo, horário alternativo, a partir das 18h30. Se você por acaso não conseguir assistir o nosso programa às 11h30, a gente tem ele de novo às 18h30 para que você não perca nenhuma das nossas informações, tá certo? E todo o conteúdo está disponível para você lá no IPP Play. E hoje o programa tá voando, né? Tá voando, tá rápido, tá rápido. Assim como o tempo, né? O dia passa voando, a semana, né? E a gente vai continuar de olho nas informações, então, de como fica o tempo, mas não é esse tempo, é tempo e temperatura, né? A meteorologia nessa sexta-feira. Tainá vai lá no telão contar pra gente agora as novidades das regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte do Brasil, né, Tainá? Exatamente, elas continuam, né, com temperaturas em alerta, nem altas, né, para temporais nos estados de Goiás, Distrito Federal e mais ao norte do Mato Grosso também. As áreas seguem um dia com bastante nebulosidade, com chuvas que vai e volta no decorrer do dia, né, e com altos volumes acumulados, com riscos até de raios. As regiões do Centro-Oeste, Norte e Nordeste do país, né, eles seguem com esse ar mais abafado. Em Caldas Novas, em Goiás, o sol, né, aparece com algumas nuvens durante o dia. Pancadas de chuva à tarde e à noite. E as temperaturas variam, ó, mínima de 19, máxima de 29 graus. Que interessante, né? Já o tempo tá bom. Região Nordeste, em Sobral, no Ceará, também sol com algumas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. E as temperaturas variam de 23 e máxima de 32 graus. Já em Santarém, no Pará, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado também, gente, com chuva a qualquer hora. Mínima de 23 graus e máxima de 28 graus. Olha, pra te falar a verdade, lá em Santarém tá até gostosinho, porque 28 graus no Pará é friozinho, né? Você sabe, né? A gente É uma temperatura agradável. 28 no Pará, a gente tira o casaco do armário. É verdade. Não é? Lá em Rondônia também, meu. Eu não posso rir muito não, mas era desse jeito. Eu lembro que na época que fazia a reportagem, a gente esfriava assim, caía a temperatura, a gente falava assim, olha, hora de tirar o casaco do armário, né? Tá fazendo 27 graus, tá friozinho. Exatamente, hoje a mínima é de 19 e vai esfriar, se prepare, e as pessoas já sofrendo. Outro Brasil, né? São os Brasis dentro do Brasil, isso é muito bacana. É verdade. Vamos lá. O Ministério da Saúde já encaminhou à Anvisa as informações sobre o autoteste da Covid-19. A agência informou que a resposta sobre a venda deve sair no menor tempo possível.
E quem traz as informações ao vivo para a gente sobre esse assunto é o repórter Matheus Santos. Oi, Matheus. Olá, Quirino. Olá, Tainá. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde para todos que estão acompanhando Notícias do Bem. Pois é, a agência confirmou o recebimento, disse que vai analisar as informações, mas que não há prazo para a resposta. Ela acrescentou, no entanto, que a deliberação sobre a venda de autotestes deve sair no menor tempo possível. A liberação de autotestes foi solicitada à Anvisa no dia 13 de janeiro. Na semana passada, a agência adiou a decisão e solicitou informações sobre como os testes seriam usados por pacientes leigos e como será feita a notificação dos resultados à Rede Nacional de Dados em Saúde do Governo Federal. A portaria do Ministério determina que notificações de casos de Covid-19 são compulsórias. O Ministério argumenta que a liberação dos testes vai ajudar no diagnóstico e tratamento da doença e que, se liberados, os autotestes devem integrar o Plano Nacional de Expansão da Testagem para a Covid-19. A Anvisa determinou o recolhimento de mais um autoteste de Covid-19, o Meu DNA PCR LAMP, autocoleta de saliva da empresa Empreendimentos Pague Menos. A agência suspendeu também a comercialização e distribuição, fabricação, importação e propaganda de uso de autoteste da Covid-19 Isalab. Em nota, a Anvisa informou que até o momento não existe nenhum produto aprovado como autoteste, ou seja, para uso por usuários leigos. Querendo estar neste assunto aí, a gente está acompanhando, a gente, vamos trazer mais informações aí para os internautas, que é um assunto que vai render ainda muitas notícias. E como diria meu querido Quirino, tá tudo bem, mas sumiu meu chapéu. Sumiu, é isso aí, ele quase acertou. Isso aí esse aí eu aprendi na Bahia, a gente vai pelo Brasil, a gente vai aprendendo os ditados. Esse aí eu aprendi lá em Salvador, tá tudo bem, mas meu chapéu sumiu. O negócio é o seguinte, toda vez que a gente fala aqui de vacina, autoteste, Covid, meu amigo, as opiniões se dividem, mas é isso mesmo, a gente está vivendo é o momento que a gente está vivendo, né? E a gente tem que, informar de alguma forma, respeitar, obviamente, todas as opiniões e informar aquilo que a comunidade científica vem passando pra gente. Obrigado, Matheus, até amanhã. E hoje, aproveitando aqui, hoje é o dia da nossa coluna de economia. Verdade, o economista Rafael Dias fala pra gente sobre a administração das finanças a partir da vontade de Deus na nossa vida. Olha que abordagem interessante, vamos ver. Olá, comunidade de mordomos. Espero encontrá-los muito bem. O ano de 2022 já começou e com ele muitos desafios econômicos estão à nossa porta. Não apenas em nosso país, mas na verdade em todo o mundo. Dessa forma, temos que realmente estar preparados para esses desafios. E eu gostaria de propor algo diferente no ponto de vista de planejamento financeiro. É muito comum pensarmos e depois criarmos os objetivos que temos para este ano, aquilo que queremos melhorar. Por exemplo, queremos participar mais das atividades da igreja, queremos voltar a estudar, queremos mudar de casa, aprender uma nova língua, entre tantos outros objetivos. Mas o quanto paramos, pensamos e colocamos que uma das prioridades do ano será ter uma vida financeira mais próxima do que Deus está propondo para nós nas Escrituras. Infelizmente, nossos planos nessa área, por muitas vezes, não são discutidos com Deus em nossas orações. Pedimos uma casa nova e Deus nos abençoa, mas nós não entendemos como isso irá acontecer. Pedimos um carro novo e Deus nos abençoa. No entanto, esquecemos de pensar como os novos custos dessa aquisição irá impactar o nosso bolso. Quando olhamos a história de Zaqueu, por exemplo, ao ser salvo, ele muda imediatamente a sua atitude financeira diante de Deus, não é verdade? Aliás, Cristo, conforme relatado em Lucas 19:9, diz: hoje houve salvação nessa casa. Então vamos lá. Para 2022, eu gostaria de propor os seguintes passos. Em primeiro lugar, ore e peça perdão. Reveja como você está nessa área financeira e fale com Deus.
Se você estiver fora dos princípios da mordomia fiel, peça perdão e comece a mudar as suas atitudes. Talvez isso leve um tempo, mas tenho certeza que você verá a bênção e aquilo que você irá colher com essa nova atitude. Em segundo lugar, estude. Um dos grandes erros que cometemos é fazer as coisas de modo empírico. Somos cristãos, vamos nos debruçar na palavra de Deus. E por que não usar alguns livros para que cresçamos nesse tema? Minha primeira sugestão é o livro Dinheiro, Bens e Eternidade, escrito por Rand Alcorn. Essa é uma publicação de nossa editora, rebatizada para Ezion. A segunda sugestão é um livro também de nossa editora, Generosidade, o segredo da plena felicidade, escrito pelo nosso pastor, o reverendo Arival Dias Casimiro. O terceiro é um livreto maravilhoso escrito pelo nosso pastor, reverendo Hernandes Dias Lopes, que se chama Os Dois Grandes Mitos sobre o Dinheiro. Por fim, use ferramentas básicas de planejamento financeiro. Aqui na IPP-TV já colocamos muitas vezes essas dicas e vamos abordar ainda mais durante todo esse ano. Mas em linhas gerais é entender como o fluxo de entradas e saídas funciona na sua vida e trazer equilíbrio para isso, para que ao final você possa glorificar a Deus. O quarto ponto é: seja perseverante em seu plano. O diabo é astuto e vai fazer de tudo para tirar você, e assim como eu, do nosso caminho com Deus. Vamos perseverar ao lado dele. Muitos podem alegar que o planejamento financeiro é para aquelas pessoas que têm grandes quantidades de dinheiro. Infelizmente, isso é um grande engano. Deus quer que sejamos fiéis no pouco e no muito. Se você administra seu salário mínimo da maneira correta, você irá administrar grandes quantias. O oposto já não é verdadeiro. Então venha comigo nessa ideia. Priorize muitas dessas coisas. Cresça em sua carreira, se dedique mais às atividades da igreja, mas não se esqueça de priorizar a sua vida financeira à luz das Escrituras. Ok? Deixo com vocês um forte abraço e que Deus abençoe a todos nesse ano e que sejamos mordomos fiéis. Sem dúvida nenhuma, esta é uma das prioridades mais importantes que temos não apenas para 2022, mas para toda a nossa vida. Um forte abraço. Pois é, e a gente tem mais um recado especial para você aqui no nosso Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual aí para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, mora ou desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil numa loja pertinho da sua casa ou no site, está aqui o endereço para você, www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. Tainá. Estamos aqui, recado dado. Tem mais, dado. Tem mais gente claro aí. Eu quero saber dos recados aí do chat. A Geisa Cristina está participando de Joinville, Santa Catarina. E ela colocou: excelente assunto, minha gratidão. O Roberto Carlos, olha, o Roberto Carlos. Nosso Roberto Carlos. Parabéns pela ótima programação. Obrigado. A Silvia Ferreira, boa tarde, de bem longe dos Emirados Árabes. Olha tá longe só. mesmo, do outro lado do mundo. Obrigado pela sua audiência aí. Abu Dhabi, parabéns pela programação, um grande abraço. Deus abençoe você. A Deluce, bom dia, presbítero. Eu também estou ouvindo aqui de Rio das Ostras. Um abraço, queridos. Coisa boa, Rio das Ostras. Sabe quem está passando por aqui também? Quem? Paulo Pinheiros Mackenzie. Olha, show. Inscrição para a EAD Mackenzie Paulo Pinheiros prorrogados até o dia 1º de fevereiro. Então, ó, opa, dá tempo, hein? Vamos falar disso, hein? Robson Félix deixou aqui, diz que Angra dos Reis está muito quente, é 36 graus. Ah, mas tudo bem, pode, né? Angra dos Reis tem praia, né? Tem praia, tem onde refrescar, né?
quero mandar um Dura abraço aqui em São também. Paulo, só tem prédio, cimento e asfalto aí. Não tem pra onde fugir. A Neide Monteiro, Maria Valdira, Clara Sueli, sempre se fazendo presente aqui. Boa tarde, Quirino, Tainá. Nós que agradecemos por tantas informações do bem. E o Jesus Luz do Mundo, né? Jesus, a Luz do Mundo, leitura sobre a Bíblia. Ele participa aqui também da nossa programação. E o nosso reverendo Marco Severo Amorim. Aí ele colocou aqui, ó, doutor Assuero, um grande médico e servo de Deus, meu amigo e presbítero da Catedral do Rio. Verdade. Foi um prazer receber o doutor Assuero hoje aqui. E um abraço pro nosso reverendo Marco Severo, nosso querido reverendo Marco Severo. Estou devendo uma visita em Mossoró, mas eu vou pagar essa visita, reverendo. Eu quero fazer uma matéria especial aí em Mossoró e mostrar nossa rádio Rumo ao Sertão. Muito bom. Agora eu quero ler esse comentário aqui, eu não posso deixar passar. Vamos lá. O Fernando Trindade colocou, Tainá acertou na previsão do tempo para a região de Blumenau, já vindo a chuva, graças a Deus, na região de Camboriú. E o Ricardo Reis, errei muito na administração financeira, mas pedi perdão e estou me reorganizando para a glória de Deus. Amém. Acontece. Todo mundo Isso é bom, passa gente. por isso. Todo mundo. A gente precisa colocar a cabeça em ordem, se reorganizar e ir pra frente. E não cometer os mesmos erros, obviamente. Exatamente. Gente, ó, depois do intervalo, as hortas urbanas estão em alta. O cultivo traz vários benefícios. Individualmente, elas permitem, por exemplo, economizar nas compras de vegetais nas feiras e nos supermercados e fornecem alimentos muito mais saudáveis. Coletivamente, essas hortas promovem o uso mais democrático dos espaços urbanos nas cidades e a ocupação de áreas ociosas nas comunidades. Mas quem vai falar ao vivo com a gente aqui sobre esse tema no Notícias do Bem é a engenheira agrônoma Poliane Moreira. E lembrando que você pode e deve participar, hein? Deixa aqui o seu recado, faça a sua pergunta por meio do nosso canal. Contamos com a sua participação. Se o outro intervalo foi rápido, esse é mais rápido ainda, hein? Contamos com você, hein? Não saia daí. Que a IPPTV é sua TV missionária, você já sabe. Mas agora, as nossas madrugadas alcançam o mundo. De segunda a sexta, sempre às 2h, você confere as pregações expositivas com legendas em inglês, russo, mandarim, francês e alemão. É a palavra da verdade sendo levada para todas as línguas. Madrugada Missionária na IPPTV, levando o Evangelho a todos os povos. Olha, a Tainá falou que ia ser rápido, mas, né? Mas foi bem rápido, jato, né? Estamos de volta, último bloco do nosso Notícias do Bem, desta quinta-feira, dia 27 de janeiro. E a nossa editora Ezion tem mais um lançamento muito especial para você. São as Bíblias com edição em capa dura. Confira. Conheça as Bíblias Ezion em capa dura. São 5 modelos para você escolher para o seu uso pessoal ou presentear. Traduzidas na linguagem Almeida, revista e atualizada, estas Bíblias fazem parte de uma edição limitada da parceria entre a Ezion e a Sociedade Bíblica do Brasil. Para adquirir, acesse o site editoraezion.com.br. Faça sua compra e contribua com missões. Ezion, a sua editora missionária. Muito bom. Já pode adquirir as suas, que estão lindas, né? É verdade, escolha a sua. O governo brasileiro recebeu a carta convite do Conselho da Organização para a Cooperação em Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que formaliza o início do processo de adesão do país ao grupo. Confira todos os detalhes na reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. Daqui a pouco a gente vai conferir então essa reportagem sobre a entrada do Brasil na OCDE, né? O convite, na verdade, que foi feito. Vamos conferir? Tudo certo agora? Vamos lá ver. O anúncio foi feito no Palácio do Planalto. Não há prazo definido para a conclusão do processo, mas ele deve demorar pelo menos mais uns 3 anos a partir de agora. Além do Brasil, a OCDE formalizou o mesmo convite a outros 5 países: Argentina, Peru, Romênia, Bulgária e Croácia.
Criada em 1961 e com sede em Paris, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, é uma organização internacional formada atualmente por 37 países, incluindo algumas das principais economias desenvolvidas do mundo, como Estados Unidos, Japão e países da União Europeia. O Brasil manifestou formalmente o interesse em tornar-se membro pleno da organização em 2017. Desde então, tem buscado aderir mais rapidamente às normas da organização. Até agora, ao longo de mais de 3 décadas, o Brasil aderiu a 103 dos 251 instrumentos normativos da OCDE. O anúncio é resultado de um longo processo de aproximação iniciado ainda na década de 90 e que se tornou, a partir de 2018, do governo do presidente Bolsonaro, prioridade da política externa do Brasil. Nosso país não esperou o convite avançar em sua convergência, já tendo aderido a 103 dos 251 instrumentos normativos da OCDE, sendo 37 apenas na gestão do governo Bolsonaro. Também já participamos formalmente de mais de 30 comitês e grupos de trabalho da organização, oferecendo contribuições relevantes ao tratamento de temas como comércio, investimento, agricultura, educação, economia digital e muitos outros. A fase que se inicia agora será mais intensa e exigente, e estamos preparados. O governo federal está comprometido com a agenda de reformas em direção dessas transformações no nosso Brasil, que está plenamente alinhada com as orientações e boas práticas defendidas pela OCDE. Por sua vez, o engajamento do nosso país com as características que representa importante esforço para o impacto global da organização. O Itamaraty vai criar uma unidade exclusiva dedicada às relações com a OCDE, com a formação de novos quadros na área de diplomacia econômica, além da formação de uma comissão de negociadores para tratar do processo de adesão de agora em diante. É que as relações do Brasil com a OCDE foram iniciadas de modo pioneiro pelo Itamaraty em 1991 e adensadas nas décadas de 90 e subsequente. Para o Itamaraty é uma etapa histórica e uma sinalização importante e promissora para as relações entre o Brasil e aquela organização com vistas à entrada na OCDE. Vários quadros do Itamaraty se empenharam, embaixadores falecidos e outros ainda nativos, ao longo desses 30 anos para que nós chegássemos. Gostaria de lembrar que o Brasil solicitou a sessão OCDE em maio de 2017 e hoje, 25 de janeiro, tivemos então a aprovação da proposta sobre a abertura dos processos de ingresso. O Brasil, porém, já se encontra num estágio avançado de convergência com a OCDE, tendo aderido a 103 dos 251 instrumentos normativos da organização. A próxima etapa do processo, depois da carta convite, é a preparação de roteiros individuais de avaliação de cada um dos países candidatos, que devem confirmar a adesão aos valores, a visão e as prioridades da organização, com destaque para temas como a defesa, a democracia, o Estado de Direito e a proteção dos direitos humanos. A formalização do convite é um reconhecimento aos esforços do país no quesito do desenvolvimento da modernização, como as reformas de liberalização econômica em discussão nos últimos anos. Então, realmente, o desenvolvimento institucional do Brasil já é bastante reconhecido em várias dimensões. Nós gostaríamos de receber esse convite para justamente mostrar que vocês reconhecem esse aperfeiçoamento institucional que o Brasil tem percorrido em várias dimensões. E o Brasil foi muito importante também para o fechamento do maior acordo tributário já feito, que foi exatamente a tributação das multinacionais em 15%, o imposto mínimo das multinacionais em 15%. Tudo bem, então aí as informações então a respeito dessa carta convite, né, dos preparativos, os primeiros preparativos, né, do Brasil, e a gente vai continuar acompanhando também
tudo que for acontecendo, né, sobre essa notícia aqui no nosso Notícias do Bem. Exatamente. Agora um assunto que vai direto para sua mesa, né? Acho que fala diretamente com você. Vamos falar sobre horta urbana, nada mais é do que a horta cultivada nas cidades, em ambientes externos, coletivos ou mesmo dentro de casa, por que não? É claro. Ela pode ter pouco espaço ou centenas de metros quadrados. Pode até ser plantada verticalmente com auxílio de garrafas PET ou vasos, por exemplo. Pois é, na teoria, qualquer casa ou apartamento que tenha algum cômodo recebendo a luz do sol suficiente pode ter uma horta. O cultivo traz vários benefícios. Individualmente, elas permitem, por exemplo, economizar nas compras dos vegetais, dos legumes, nas feiras, nos supermercados, né? Fica mais baratinho ali. Fornecem alimentos muito mais saudáveis e, coletivamente, as hortas promovem o uso mais democrático dos espaços urbanos nas cidades, ocupação de áreas ociosas nas comunidades. Mas quem está aqui no Notícias do Bem para falar ao vivo com a gente sobre esse assunto é a engenheira agrônoma Poliane Moreira. Poliane, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem, que bom receber você para a gente falar desse assunto gostoso, né, são as hortas urbanas ou as hortas caseiras, enfim, que estão se tornando cada vez mais comum também nas grandes cidades, né? Sim, com certeza. Gostaria primeiramente de agradecer o convite aí, né, para estar falando com vocês. Aqui no meu estado ainda é bom dia, né, acredito que aí vocês já sejam boa tarde. É verdade. Exatamente, para quem não sabe, né, acho que a maioria, Poliane, ela é do estado de Rondônia, que é interessante também depois a gente falar um pouquinho do trabalho que é realizado aí, né, Poliane? A gente falar um pouquinho do trabalho que vocês desenvolvem aí também, né? Agora, aquela pergunta que pra gente começar, né? O que seriam, né? Como seriam essas hortas urbanas, né? Essas hortas nas cidades? Poli, explica pra gente. Sim, como vocês já deram aí um excelente feedback, né? Nós podemos conscientizar as hortas urbanas como um sistema de cultivo de plantios, né, nas cidades, né, na área urbana, certo? Nós podemos definir como um tripé de objetivos, né? Primeiro, ocupar os espaços que estão ociosos. Segundo, né, a produção de alimentos de forma saudável, a garantia alimentar, né, que é um grande desafio que nós estamos tendo aí com o passar dos anos. A população aumenta, o campo envelhece, né, porque os que estão na produção hoje, né, das hortaliças, que na maioria é da agricultura familiar, estão envelhecidos, certo? Nós podemos falar com veemência porque acompanhamos isso, principalmente aqui no norte. E nós temos aí geração de renda através da horta urbana. Então, o tripé do objetivo desse sistema é esse, certo? Ocupar os espaços, produzir alimento e gerar empregos através de geração de renda. Uhum. E por que cada vez mais pessoas têm se interessado? A gente tem observado isso, né? Cada vez mais pessoas têm colocado hortinhas em casa e hortas na vizinhança, têm se juntado ali e criado essas hortas urbanas que são muito interessantes, né? Eu acho que no contexto geral a humanidade tem tentado melhorar, né? Em todos os aspectos, né? Não só no socioambiental. Eu acho que bagunçou tanto que nós precisamos voltar a alguns sistemas antigos que sempre deram certo. Porque antigamente, nas outras, podemos dizer, há anos e anos atrás, esse sistema já era feito, porque não existia essa logística de entrega. Então, nossos antepassados, podemos dizer assim, já cultivavam, né, no Egito, em outros lugares, o sistema das hortas. Eles não tinham essa logística, como são muito perecíveis, de levar para um lugar para o outro, como nós temos hoje, né? Temos transporte. Hoje nós temos um leque muito grande na produção de hortaliças, de legumes e de plantas medicinais, que é o enfoque maior das hortas urbanas. Mas nós precisamos assim, ter alguns cuidados com a construção dessa horta urbana e como que nós podemos começar, certo? Essa horta urbana. Primeiro, eu acho que precisa de um desejo, né? Nós podemos dividir, eu digo que em 3 partes, por exemplo. Nós podemos ter uma horta na praça, né, no espaço público ou privado, seja ele público ou privado, mas o importante é que vocês procurem o dono, né? Mesmo que seja uma coisa benéfica, mesmo que nós estejamos querendo fazer o bem, tem pessoas que não querem que o bem seja feito. Então é importante ser acordado, sendo esse espaço do governo ou sendo esse espaço privado. Esse é o primeiro ponto.
Segundo ponto, como qualquer outra atividade a ser desenvolvida, você precisa de alguém que tenha conhecimento. Não necessariamente um engenheiro agrônomo, um técnico agrícola, alguém que domine a arte de se produzir através de hortas. Porque você precisa de plantio, né? O período de colheita de um tomate é diferente de uma alface, por exemplo. Nós temos sistemas de adubação, sistemas de temperatura, de irrigação, de época de colheita diferente. Então é importante que alguém domine esse assunto. Não precisa ser todos, mas que quem tem o anseio principal domine esse assunto para começar, certo? No caso da comunidade, como nós temos aí no Centro Cultural de São Paulo, se vocês estiverem digitando nas redes sociais e no YouTube, vocês vão encontrar várias pelos países. Mas tem uma no Centro Cultural de São Paulo que é um mutirão. Né? As pessoas são voluntárias nesse caso. Né? Eles pegaram um pedaço aí da praça pública e eles são voluntários. Né? Existe uma escala e eles produzem ali. Nós já temos outra que foi uma que eu achei a mais interessante, que eu nem conhecia por sinal, que acho que é Nossa Horta, que é no shopping do Distrito Federal. Essa foi uma que eu achei mais interessante, porque ela veio resolver um problema que eles tinham. Eles não tinham o que fazer com os resíduos das comidas que sobravam ali, certo? Então, para isso, eles criaram uma forma de destinar esse lixo orgânico, através do quê? De um sistema chamado compostagem, que é a decomposição desse lixo orgânico, que no final vira adubo orgânico rico em nutrientes. Então, eles fizeram, acho que 200 metros quadrados, pegam esse resto de comida que sobra muito no shopping, né? E passam por esse processo de decomposição. Eles montaram um espaço aí, né, com aparelhos para essa decomposição. E eles usam esse adubo nessa horta. E quem recebe essa produção? Os clientes do shopping que são cadastrados para buscar nos dias certos. E os funcionários do shopping. Então, nesses dois casos que eu acabei de citar, não houve geração de empregos, certo? Mas nós também temos outras hortas comunitárias, de ONGs e de cooperativas que geraram empregos para pessoas desempregadas, para ex-presidiários. Então, se nós olharmos no tocante, né, no eixo da engrenagem, ela acaba resolvendo diversos setores aí, desde o socioambiental ao econômico, para quem está envolvido na atividade. Muito interessante mesmo. E, claro, né, tem a opção também da horta dentro de casa, né? Essa talvez seja um pouquinho mais ousada ali e exige um pouco mais de cuidado, né? Com certeza. Eu, como engenheira agrônoma, disse que toda casa de ferreiro o espeto é de pau. E na minha o espeto é de pau. Mas muito também bom. Eu levo em consideração o fato que o meu acesso é muito grande, né? Então, assim, pelo menos 3 vezes por semana eu estou em visitas de propriedade que tem hortaliça. Então, na maioria das vezes, eu não consigo nem consumir o que eu ganho, né, por gratidão ou porque eu quero comprar, eu divido com os vizinhos, então talvez essa comodidade faça com que eu não tenha na minha casa. Mas o pequeno espaço, né, dos apartamentos, eu acho que esse convívio da criança plantar, né, nós, como eu disse, no interior nós temos muito acesso, mas em grandes centros nós conhecemos crianças, nunca viu um plantio, né, como que sai o tomate, né? Nunca vi uma vaca, não sabe de onde que vem o leite. Isso, gente, é muito comum. Falando assim, né, para quem escuta que é do agro, fala, não é possível. Não, é muito possível. Porque nós em Rondônia temos muitas pessoas que vêm de São Paulo morar aqui, né? E elas falam, nossa, eu nunca vi. Nossa, que bacana, eu nunca vi um pé disso, entendeu? Não, parece então, maluquice. Essa interação da criança, do acesso de você não enfrentar o trânsito, e principalmente do enfoque que eu não falei aqui, mas que eu acho que é o eixo principal, que o eixo principal das hortas urbanas é a produção orgânica, né? A produção de alimentos orgânicos, né? O que são produção de alimentos orgânicos? É a produção de alimentos livres de defensivos e de agrotóxicos. Mas eu, como uma engenheira agrônoma e representante aqui, né, da nossa classe, tenho que ser consciente em falar que
Eu defendo a produção orgânica, mas eu quero deixar bem claro que os agrotóxicos não são os vilões que são desenhados, mas sim a forma que esse agrotóxico é aplicado, tanto para quem utiliza como que ele faz com o alimento, entendeu? Então, assim, quando um produto é inserido no Brasil, para vocês terem ideia, demora quase 8 anos para esse produto ser aprovado pelo MAPA, né, que é o ministério responsável aí pela aprovação de diversos dos produtos. E quem manuseia, né, que é o produtor, não tem a responsabilidade de usar o EPI, que é o equipamento, né, devido para usar. Ele compra para o tomate e ele acha que ele pode aplicar no quiabo. E não é assim, gente. Então, essa falta de responsabilidade no manejo dos agrotóxicos fertilizantes trouxe esse mercado, né, tão sujo que nós temos hoje. Então, assim, eu não consigo imaginar uma produção a âmbito de alimentação mundial sem os agrotóxicos. Sim, de hortas urbanas, hortas em casa, hortas em pequena escala, porque você consegue fazer aí, né, tratamentos de profilaxia, preventivos, né, com coisas naturais, como calda bodaleza, o extrato de fungo. Então, você consegue minimizar. Então, é importante que nós temos a consciência de minimizar, né? Como nós cuidamos do nosso corpo, da nossa mente, também aí da nossa produção. Que seja hortaliça, que seja grãos, que seja legumes, as frutíferas, para que nós possamos tentar diminuir o mínimo o uso desses defensivos agrícolas aí no tocante final. Tá certo. Poliane, a gente está com o tempo já bastante apertado aqui, mas eu queria que você falasse rapidamente. Eu estou vendo que você está aí com o uniforme da Emater, né? E a gente sabe que o trabalho das Emateres pelo Brasil, o trabalho das Embrapas pelo Brasil, são extremamente importantes para o desenvolvimento do agronegócio e também para o desenvolvimento da agricultura familiar. Eu imagino que aí em Rondônia também vocês façam um trabalho muito forte relacionado a isso, né? Sim. Eu sou engenheira agrônoma, né? Eu trabalho na Emater, uma empresa de assistência técnica e extensão rural, que tem como cliente principal e atende os agricultores familiares, né? O nosso público é o público da agricultura familiar, né? O público pequeno que alimenta hoje, acredito que em média, se eu não estiver errada na informação, 80% da mesa dos brasileiros. Né? Rondônia é um estado onde a presença da agricultura familiar é muito grande, né? Mas nós somos uma potência do agro aí, nos destacamos na produção de bovinocultura de corte, né? De leite, da piscicultura. Somos hoje o maior rebanho que está sendo produzido numa área livre de febre aftosa. Nós somos livres, né? O maior rebanho que nós temos no país hoje. Também temos a maior espécie de peixes nativos também, o maior, podemos dizer, de piscicultura, né? Peixes nativos são peixes que são do rio, né? São cultivados tanto no rio como nos tanques. A Rondônia também hoje é o maior nesse ranking aí. Muito bom. Poliane, eu gostaria que você deixasse os seus contatos, né, para quem quiser se aprofundar no tema, quem quiser conhecer um pouquinho mais do teu trabalho. Certo. Se precisarem do meu e-mail, é Poliane, normal, tá? Não tem muita coisa, POLIANE, @emater-ro.com.br. O meu Instagram é @moreira.poliane. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode entrar em contato. O meu telefone é 69 99301 9143. Tá certo, Poliane. Obrigado pela sua participação. Eu espero contar com você de novo aqui para a gente voltar a falar aí sobre esse tema, sobre outros temas ligados também à agricultura familiar. Enfim, são temas muito bacanas e que precisam ser levados também para o grande público, viu? O leque é enorme. Com certeza. Obrigado. A gente conta com você outras vezes aqui, Poliane. Tá certo, engenheira agrônoma Poliane Moreira participando com a gente ao vivo lá de Rondônia, 1 hora menos lá em Rondônia, 1 hora mais aqui em São Paulo. E falando em hora, a nossa hora já estourou. Exatamente isso, né? O Notícias do Bem está chegando ao fim. Você sabe, nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6h30 da tarde. E você pode ver e rever
todos os programas da IPP TV quando e onde quiser no canal IPP Play. É muito fácil, né? Acesse lá youtube.com/IPPplay, faça a sua inscrição, ative o sininho, receba as notificações e não deixe de compartilhar com seus amigos, com a sua família, com seus irmãos da igreja, enfim. Compartilhe boas notícias. A gente volta amanhã, 11h30 da manhã, ao vivo, se Deus quiser. A gente tem encontro marcado. Tchau. Tchau.